campo da existência, a vida sempre ocorre no campo da transitoriedade. Significa que altos e baixos continuarão acontecendo, enquanto a intensidade, enquanto a identificação com o campo externo da vida for grande, tão grande quanto é hoje para todos nós. A vida deve ser vivida, vivenciada em toda a sua amplitude e, portanto, a base dela não pode ser perdida. Quando isso acontece, nós viramos um escravo das coisas. E o mais interessante em tudo isso é que essa ambiguidade, essa alternância entre felicidade e infelicidade, entre vida e morte, elas ocorrem na mesma proporção, por mais que se alternem no que tange ao tempo, né? a sua duração, mas elas vão acontecer o tempo todo. Enquanto a nossa identificação com o campo externo da vida for tão grande, nós faremos tempestades em copo d'água o tempo todo. A valorização, né, daquilo que nós chamamos de felicidade vai ultrapassar o bom senso, como também a valorização daquilo que para nós aparece como uma negatividade, como um problema. A única forma da gente conseguir ultrapassar isso é criando um campo de felicidade interno, né, que possa apoiar essas alternâncias sem que a vida seja levada nem para a esquerda nem para a direita. E essa tem sido a grande mensagem dos rishis, dos grandes sábios ao longo do tempo. Não importa o que aconteça na vida, né? Não importa sobre um sentido mais profundo, desde que seu barco esteja ancorado num porto seguro. Saiba que bem e mal estarão juntos, felicidade e infelicidade o tempo todo ocorrerão. E dessa forma, o sonhar, né, aparece como algo bastante, não só natural, né, sob o ponto de vista da existência que nós temos hoje, né, como também mais real, né, do que o próprio intelecto. A fantasia, né, ela pode trazer o inferno ou criar o paraíso. A fantasia, ela, sobre o patamar da realidade, ela é muito consistente. Ela não pode criar o paradoxo, bem e mal. A fantasia, ela está mais próxima, sob certo ponto de vista, da lógica, do que a realidade que parece ilógica. Sempre que a realidade aflora, ela traz ambas as polaridades, bem e mal. Esse é o critério da realidade. Se ela não tiver ao mesmo tempo ambas as polaridades, será uma construção da mente. A mente não corre riscos e sempre cria algo consistente. Em si mesma, a vida é muito inconsistente, contraditória o tempo todo. Ela precisa ser. Ela existe através da contradição. A vida existe através da morte. Portanto, sempre que você estiver realmente vivo, a morte será sentida. Percebam bem, os grandes saltos que nós damos, em termos de progresso, eles são acompanhados de grande medo. E isso não tem como a gente afastar, isso não tem como a gente eliminar da nossa caminhada. Todo momento de grande vida também será um momento de grande morte. Todo momento de grande felicidade também será um grande momento de tristeza. E precisa ser assim.
né? De tal forma, nós devemos nos lembrar que sempre, quando houver uma experiência contraditória, duas coisas que não se encaixam, que são diametralmente opostas uma à outra, ela deve ser real. Você não poderia imaginá-la. A imaginação, ela não é tão ilógica quanto o intelecto, né, que busca a segurança, né, que busca a estabilidade, né, que busca, de certa forma, a prisão. Enquanto o ser humano não tiver estabelecido a sua percepção, né, num estado despreocupado de vida, né, em liberdade, né, o indivíduo estará vagando pelas ondas da vida. Quando a pessoa está satisfeita, né, e é a satisfação, só ela, né, é possível, né, ser alcançada quando a mente está estabelecida em um estado de felicidade dentro de nós mesmos. Isso Maharishi chamava de estado absoluto, transcendental, porque na vida relativa não há felicidade tão intensa que possa finalmente satisfazer a sede que a mente tem por alegria. Sempre que nós estamos bem, sempre que nós estamos felizes, a capacidade de tolerância aumenta muito. Tendo adquirido permanentemente esse estado de consciência, né, estabelecido no ser, a pessoa se liberta da escravidão, né, e vive a vida na liberdade, no que é chamado de liberdade eterna. A consciência, Maharishi chamava de consciência cósmica. A habilidade de você caminhar sobre a terra com os seus pés, mas ter a sua mente aberta, né, para um campo de infinitas possibilidades, né, onde a felicidade se torna o próprio combustível desse campo. Nesse estado, o indivíduo vive o ser eterno como completamente separado do campo da atividade. Esse é o estado de perfeito desapego. Fora isso, não adianta lutar. Não adianta lutar, né, para reter as coisas, né, dentro do nosso padrão de segurança, né, dentro da nossa necessidade, né, de segurança. Não adianta. Porque uma coisa sempre traz a outra consigo, né, e esse é o nível da fantasia. Não há como fugir disso. Né? No nível da mente, não, ela cria uma determinada realidade, luta por aquilo incansavelmente, né, até o momento que se estrepa por completo. A fantasia, sob um certo aspecto, ela é lógica. A realidade é ilógica, porque ela não contempla essa ambiguidade, ela não contempla essa dicotomia, essa alternância, a relatividade sobre a qual a própria vida está estabelecida. Então, quando vierem as grandes felicidades, se preparem, porque os grandes tombos também ocorrerão. Isso no campo externo da vida. Maharishi contava uma história bonita. Ele dizia que quando uma pessoa, já contei isso aqui, passa por uma loja, né, e encontra uma bolsa muito bonita, supondo que a pessoa adore bolsas, né, ela percebe que o preço é alto e que vai custar metade do dinheiro que ela tem. Vem a indecisão aí, né? Compro ou não compro? Alcanço a felicidade ou continuo com essa lacuna dentro de mim mesmo, né, com esse espaço? Diz que o indivíduo entra na loja, compra a bolsa e, ao passar pela porta, dois sentimentos sobrevêm. Primeiro, eu tenho a bolsa que eu sempre quis. Segundo, eu não tenho mais o dinheiro que eu tinha. Então, esse tipo de vida pobre não vai satisfazer nunca, porque nunca haverá algo que realmente sustente a felicidade de uma forma duradoura. Então, nós temos que estar preparados para isso.
Adquirir determinadas coisas, né, que nos trazem muito prazer, implica numa inconstância muito grande na medida em que elas poderão ser perdidas. Enquanto o indivíduo não entender, né, porque isso pode ser compreendido intelectualmente, enquanto isso não for entendido, a pessoa vai continuar no campo da batalha, no campo da luta, sempre dando importância demasiada ao que ele ganha e importância demasiada ao que ele perde. A única forma da gente conseguir eliminar essa dicotomia é estabelecendo a nossa percepção em algo dentro da gente que nos fortaleça tanto ao ponto da gente perceber que as inconstâncias do mundo externo estão aí, existem e não podem ser combatidas. O indivíduo não pode achar que a bola vai cair na caçapa que ela deseja o tempo todo. Não funciona assim. O único refúgio verdadeiro que nós temos, e não refúgio no sentido de fuga, mas no sentido de proteção, no bom sentido, como se houvesse a possibilidade. É nesse nível onde o silêncio é experimentado como algo vivo. É a única forma. Por isso que nós não temos uma outra alternativa, senão jogarmos com a vida de uma forma verdadeira e não tentando fazer xadrez com ela, um jogo de xadrez. Entendendo que realmente do lado de fora não há como amarrar, desculpem, o nosso burrinho na sombra. Não há. O indivíduo tem que estar disposto a essa alternância, a lidar com essa alternância, não a se entregar a ela, mas lidar com ela o tempo todo. A única coisa que pode ser feita é estabelecer a nossa percepção num estado de felicidade e plenitude tal que o lado de fora não oscile tanto para a gente internamente. Isso é difícil de ser compreendido, porque as pessoas querem a felicidade até o talo, e, consequentemente, vivem a infelicidade até o talo. Isso decorre por conta da nossa identificação com o fruto das coisas que nós fazemos, com o resultado das nossas ações. Enquanto isso estiver acontecendo, meus amigos, é céu e inferno o tempo todo. Mas então eu vou perder o interesse pela vida? Não, claro que não. Claro que não. Você só vai aprender a valorizar realmente aquilo que importa mais. O que importa mais é o seu interior. Quando eu digo seu interior, eu não falo sobre o aspecto do Kleber. Não. O Kleber tem me dado altas rasteiras ao longo da vida. Eu tenho tentado não me livrar dele, como eu muitas vezes acabo brincando, mas sim mostrar para essa personalidade que, em essência, ela não é real. Vive nesse mundo, vive dentro da Matrix, opera dentro da Matrix, mas não tira dela a essência da vida, não consegue. E toda a nossa busca é na direção da essência. O que todos nós queremos é felicidade plena, estabilidade plena, conhecimento pleno, criatividade plena. Isso só se encontra naquele campo onde a vida é eterna. E sobre esse aspecto, o que nos foi contado ao longo dos anos, milhares de anos, pelos fundadores das grandes religiões, é verdadeiro. O reino dos céus está dentro de cada um de nós, não adianta buscar fora. Não adianta achar que a segurança ocorre do lado de fora. Por mais que você faça e se sacrifique, você terá que entregar a Deus, filosoficamente falando. Então não perca o seu tempo demasiadamente apostando todas as suas fichas no campo externo da vida. Não há essa possibilidade. Mas ela trará sofrimento. Então vamos continuar com a prática regular, todos os dias aproveitando a vida. Hoje deu um dia tão lindo, mas ao mesmo tempo entendendo que isso não é a sombra onde o burrinho deve ser amarrado. Caso contrário, o indivíduo colocará peso excessivo
em circunstâncias que não são, em última instância, reais. Não são. Eu poderia entrar mais profundamente, né, nesse aspecto com vocês. Tenho lido um bom livro, né, chamado de O Evangelho de Ramakrishna. Foi um grande mestre iluminado. Analisando profundamente as coisas com as quais nós nos envolvemos, profundamente, nós chegaremos à conclusão que nenhuma delas será capaz de nos dar satisfação, felicidade, plenitude, né? Indefinidamente. Não haverá. Então a gente tem que aprender a jogar com as coisas da vida. Estão aí mesmo, altos e baixos, o tempo todo. Né? Estabeleça a sua percepção em algo que seja perene, né? Em algo que não possa ser afetado por espaço, tempo e causação. Estabelecido no ser, execute a ação.